começando mais um episódio do podcast Na Volta a Gente Compra. Hoje vamos falar um pouquinho de um assunto que é bem leve: morte e separação, tendo como gancho o filme Lilo e Stitch, que agora tem uma live action que está em todos os cinemas, em todas as salas possíveis, porque é sempre assim, quando vem um grande lançamento, domina os cinemas brasileiros. E quem vai estar aqui hoje, como sempre, é o Thiago, a Mary e a Ana Paula. Não come não, nunca. Come nunca. Boa noite, Nunca. gente. Pessoal. Boa noite, Helder. Boa noite, meninas. Deixando bem claro que não come. Tenta, mas não come, não deixo. Aí tá vendo? Já começou a primeira separação. Exatamente. Eu não sabia que tinha esse... Omitindo. não sabia, isso não faz parte do nosso acordo de cavalheiros. Boa noite a todos. Muito legal estar aqui para esse terceiro episódio. Estamos durando. Contra tudo, contra todos. E um assunto bem leve. Achei muito... Desculpa se estava rindo, mas eu achei um gancho muito legal. Morte, separação e Disney. Morte, separação e Disney. Eu queria saber se já fizeram suas apostas no nosso patrocinador Avai. Não tem patrocinador de bet, mas já fizeram. Quem vai chorar até o fim da live? Olha, muitos diriam que apostariam em Mary, a outra metade... Thiago. Ian ia falar, mas acho que o Thiago ganha dessa vez. Eu aposto em eu novamente. Olha. Boa noite, meninas. Boa noite, Thiago. Bem, gente, falar sobre morte, falar sobre separação são dois temas bem pesados, não é mesmo? Já perdi vários membros da família, né? Meu pai, né? Avós, né? Parte de pai, parte de mãe. Hoje eu tenho só um avô, 102, tá? Uau. Vai fazer agora... Então é muito importante. 101, vai fazer 101, então. Vai fazer 101? 101. Nossa, já Acho que foi estou... ano passado, no aniversário dele, de 100 verdade. anos. Então é muito gente. importante isso que ela falou. Hoje eu tenho um avô. Tem Amanhã, quem sabe. Né? Não estou... Amanhã, talvez, como Amanhã, diria talvez. Joana. Olha, e como ele está tão lúcido, tá? Eu imagino que ele ainda vai durar ainda mais alguns meses, viu? Sempre bom ser otimista. Ele está lúcido, dura meses. Mas ele tá bem, tá desenhando, tá fazendo físio. Pintando Bob Goods, fazendo Tá. fisioterapia. Não, ele tá bem, tá bem. Bom, Tá bem. bom. E separação, né? Eu tenho aí em casa mesmo um exemplo. Os meus pais. Opa, notícia, Separados. você e o Helder, o quê? Em casa Em tem um casa? exemplo, o Helder acabou de separar de mim. Parece que nem eu já sabia, hein? Conte. Em casa, na família, gente, pelo amor de Deus, né? Na minha família, tem os meus pais, são separados. Se separaram, eu era muito nova ainda. E eu sei que para algumas pessoas, né, tem aquela barra de segurar o casamento por conta dos filhos. No meu caso foi diferente, né? Estava ali sempre presente. Ignorou os filhos e Não, separou separou por assim. causa dos filhos. Estava ali presente, ali vendo toda a situação. Eu era muito nova, mas, né, meu pai bebia muito, era um alcoólatra, fumava, e eu presenciava, assim, muitas brigas, muitas discórdias, já presenciei também algumas agressões. Então, eu pedia, na verdade, assim, para Deus, para que isso acontecesse, que a separação viesse, para que, né, saísse daquele inferno mesmo. E graças a Deus se separaram e foi bem melhor, né, para ambos, graças a Deus. Separação às vezes é solução, né? solução. Tem gente que segura um casamento por conta dos filhos, mas tem que ver até que ponto você tá segurando o casamento, até que ponto aquilo vale a pena, né? Pro filho, pra família, até que ponto vale a pena levar aquela situação. Às vezes o melhor é, né, abrir mão do que ficar sofrendo e fazer quem tá ao teu redor sofrendo, né? Eu acredito nisso, pra mim foi ótimo. Na minha família foi bem-vindo, né? Agora tem o Helder também, no caso da separação dos pais dele, eu não sei se gostou. A gente vai entrando nos temas aí, vamos se aprofundar nos temas aí. Vou abrir aqui o Vai microfone pra pra Mary, que a Mary ainda não falou nada hoje. Olá, boa noite, pessoal. Eu, assim, não tenho
casos, né, na família aí de Dá pra ver, né? Você é a única que saiu sorrindo no começo, né? Vamos falar de morte e separação. Olá! Não, graças a Deus, realmente não tenho Inveja. tantos traumas assim. Mas, não, acabei de recordar, a gente tem sim um caso na família de separação que também foi muito melhor, né, para a pessoa, para ambos, né, do que continuar. Eu acho que um casamento ele é feito para a gente ser feliz. E independente de filhos, né? Não vamos, igual a Ana comentou, não dá para ficar num relacionamento falido por causa de filhos. Tem que ser feliz. E eu falo muito isso para os meus filhos. E assim, qual que é, eu queria entender até de você, qual que é o impacto? É que o seu foi positivo, mas eh, as crianças acabam sofrendo muito, sendo muito impactadas, né, com as separações. Até, assim, tem muitos casos que causam traumas, enfim. Queria entender um pouquinho como que foi pra você. Assim, do meu caso, na época eu não entendia, assim, exatamente, eu só sei que eu queria isso. Mas eu sempre fui muito apegada ao meu pai, assim, sempre fui muito grudada com ele. Então, todas as vezes que tinha uma briga, que acontecia alguma, né, desavença, alguma discórdia, assim, principalmente nas épocas de São João, né? Pra quem é baiano aí sabe que festa junina na Bahia, quando pega, pega mesmo. Hoje, 30 de maio, daqui a pouco. Né? Quando pega, pega mesmo. Meu pai, ele, né, gostava e pegava mesmo. Então, era muito assim, ao invés de ser algo legal, algo feliz, era muito triste, porque era todos os anos acontecia sempre aquela briga, minha mãe pegava as crianças, meu irmão e a minha irmã, e ia para casa da minha avó. E eu ficava com meu pai porque eu não conseguia desgrudar, né? Tinha aquele Era mais carrapato. apegada. É. Então eu lembro que eles iam, minha mãe ia para casa dos meus avós e eu ficava com meu pai em todas as brigas, assim. Então, é, eu sempre fui um pouco mais desconectada, assim, da minha mãe, sabe? Hoje, graças a Deus, nós somos bem amigas, bem próximas, mas demorou um tempo, assim, porque por conta da separação, minha mãe vinha muito para cá, para São Paulo, para trabalhar, e eu ficava com os meus avós. Então eu acabei perdendo um pouco dessa conexão com ela, assim, né? Não aceitando muito bem essa coisa de ser abandonada, de me sentir abandonada pela minha mãe, né? O que é como Então, uma separação também. sim, sim, sim. De certa forma, né? Existiu ali a separação, né? E me deixou muito mal por conta disso. E quantos anos isso aí? Eu tinha 10 anos. Ou 10 seja, assim, anos. mais ou menos o que mostra o filme, né? Do 10 Lilo É e anos. Stitch, assim. verdade. Você tem uma separação, e no caso dela, talvez, não sei, Eles se separaram mas... bem antes, né? Não, Mas sim, tô sim, falando mas que mais ou da menos minha como mãe, o ela Lilo e veio pra cá Stitch, só mais que cedo. você perdeu o contato com os pais, só que eles vivos. Enquanto Sim, no Lilo e Stitch os pais morreram, sim. aparentemente, né? É isso que dá a entender É, no Foi, filme, eles né? morreram. Sim, Que eles eles morreram. morreram. É. E no seu caso, não, eles estavam vivos, mas um tava de um lado, o outro tava de outro. Você começou a se afastar da sua mãe por conta de achar que havia sido abandonada, ficou muito tempo sem ter um contato mais íntimo com ela, de visitá-la, de tê-la como mãe presente e tudo mais. Isso, de certa maneira, também gera uns traumas, geram algumas brigas, que é até difícil de recompor de novo a relação. E Sim. demorou, né? Sim, demorou muito. Assim, eu acredito que voltou, assim, realmente a nossa relação depois das crianças mesmo, sabe? Depois do Tim. Depois que ele nasceu, aí eu vim entender o que era aquilo. Falei, gente, Muito uma mãe tempo. ama É. muito, né? 2 Um amor décadas, de se a mãe gente for pensar. é o amor maior do mundo, não é possível uma coisa dessa. É muito grande o amor. Então eu falei, ela deve me amar, não é possível. Ô, É Às possível, vezes né? até essas vidas dela pra São Paulo pra trabalhar é por amor. sim. Também. É dinheiro Então, pra Thiago, sustentar é a que eu não família. entendia isso. Não Eu não entendi. entendia Não, pelo claro que não, fato criança do não meu entende. avô, né, ter condições, né, Nem um jovem adulto, às vezes, não né, entender isso. e minha mãe tá sempre fugindo, assim, sabe? Sempre parecia que tava. Aí eu vinha pra São Paulo, ela voltava pra Bahia, aí eu voltava pra Bahia, ela vinha pra São Paulo. Aí parecia que tava fugindo, assim. Essa Sim. era a sensação que eu tinha, sabe? Sim. Ô, Ana, De sempre. e quando você, né, quando teve essa separação, alguém te acolheu para suprir essa falta ou não? Então, era que assim, na verdade, a minha família, ela é uma família muito fria, muito distante. Meu avô, ele é uma pessoa
muito distante, muito fria, não tinha aquela coisa de carinho, eu lembro, lembro como se fosse ontem, né? Porque hoje isso é tanta coisa que eu não pensei nisso, mas eu lembro assim da gente sentada no sofá com a minha avó, a minha mãe, tinha algumas tias assim, e eu levantei e fui dar um beijo na minha mãe. Aí a minha avó falou assim: não, Leninha, não deixa não. Judas traiu Deus, foi com um beijo, viu? E mãe Oi? fugindo Olha assim, só. fugiu pra não dar um beijo nela. Que eu olhei assim, sabe, aquilo me magoou, porque eu falei, nossa, minha mãe, tipo, traição, pô, sabe, eu era Mas pequena, assim, isso me marcou demais, pra você ver como que era a relação em casa. Então, assim, hoje pensando, assim, se a minha avó falou isso pra minha mãe, provavelmente minha mãe também não teve isso, exato. Ela entendeu? só deu o que ela Provavelmente, recebeu. entendeu? Nada, Minha né? mãe, ela praticamente criou os irmãos dela, porque ela é a irmã mais velha. Então, ela criou, assim, são 11 crianças, né, eram 11 E é engraçado que filhos. vocês são super carinhosos com as crianças, né? Sim. De grude mesmo, assim, Sim. de abraçar, de beijar o tempo inteiro, É, né? as Não crianças... é uma coisa que te magoou, mas que não te moldou. Sim. Não, graças a Deus, Thiago. Eu prometi pra mim mesma que eu ia ser diferente, sabe? Que meus filhos não iam, pelo menos esse trauma, eles não iam sofrer. Pelo menos isso, né? As crianças são conhecidas por dar abraço em todo mundo. As Sim. Não, eles crianças. são extremamente Sim. carinhosos. Uma vez eu fui no lançamento do livro do César Calejon e ele comenta isso até hoje. Ele fala, Helder, eu nunca recebi um abraço tão carinhoso de uma criança como o dos seus filhos naquele dia. O Tim chegou, me deu um abraço gostoso, a É. Mel também. O Tim chega, onde a gente vai, ele abraça todo mundo, a Mel Verdade, abraça todo mundo. Verdade. No futebol, até os caras que eles nem sabem direito quem é, eles vão lá, abraçam. É o jeito deles. Por quê? Porque é o carinho que eles recebem também em casa. Todo dia de manhã, um dá um abraço no outro, antes de dormir, na hora que chega da escola. Porque é importante esse carinho, esse contato, essa amizade, essa cumplicidade que a gente tem com as crianças. E eles acabam repassando também no convívio deles. É muito normal você ver os meus filhos chegando em algum lugar, eles vão lá e abraçam a pessoa. Sim, sim. Entendeu? É deles, não é só É. cumprimentar. O Tim já tá com uma idade que molecada já chega pá, pá. É, Não, ele é. chega e dá um abraço. Verdade. Ele chega e dá um abraço em quem quer que seja. E isso também eu não tive. A Ana falou, eu também não tive. Eu tive uma família que mantinha uma relação complicada. Meu pai é dono de boteco e vocês sabem, dono de boteco é que nem músico, é que nem ator. Você não pode confiar. É que nem atleta, entendeu? É uma pessoa que você não pode confiar muito, assim. Um cara que trabalha na noite, um cara que tem bar, isso não dá pra confiar. A mulher não pode confiar tanto nesse marido, normalmente. E vice-versa também, tá? Assim, a pessoa que tá dando rolê pelo mundo inteiro, fazendo uma turnê pelo mundo inteiro, seja homem ou mulher, tá? Assim, sendo artista, sendo músico e tal, você pode ter certeza que em algum momento vai acontecer uma traição, principalmente entre os rockstars, popstars. Eu imagino ali o Bon Jovi, que sempre foi casado, desde que a gente começou a namorar, né? Vocês ainda mais cedo do que nós, mas o Bon Jovi já estava ali, né? Namorando, casado, o Bono do U2 também. Sim. Embora o Bono pareça um pouco Robin Williams, né? Mas ainda assim é um galã do rock. Sim, sim. Dentro do rock ele é um galã. Eu imagino que essas mulheres tenham sido muito cornas. Muito cornas. A Doroteia, então, esposa do Bon Jovi, imagina. Bon Jovi deu em cima da Bruna Lombardi quando veio aqui dar entrevista. Ao vivo. Ao vivo. E a Bruna Lombardi rejeitou. Ao vivo, é. Porque ela é fiel ao Carlos Alberto Richelli. Mas, voltando, né, a minha família, meu pai dono de boteco, e aí já era uma outra realidade, uma realidade de você estar envolvido num lugar em que tem muito movimento, e o meu pai nunca foi um cara muito fiel. E a minha mãe, dona de casa mais ou menos até quando eu tinha uns 8 anos, e aí ela passou num concurso para a Secretaria da Fazenda, foi trabalhar fora. Mas até naquela época ela já tinha 33 anos de idade. Ela voltou ao mercado de trabalho aos 33, antes ela trabalhava como técnica de enfermagem, foi ser escriturária na Secretaria da Fazenda, que não tem nada a ver, e né, voltou a trabalhar. Eu fiquei em casa com meu irmão e ela voltou a trabalhar. A questão é que eles foram se distanciando ano a ano, dava pra perceber. No primeiro ano eles estavam ainda bem, depois meu pai começou a criar um ciúmes, porque minha mãe trabalhava fora, até que o meu irmão saiu de casa, eu tinha 13 anos, ele 21, e eles continuaram. Mas ela perceber que aquele relacionamento já não existia mais, que havia algo de errado com o casamento dos meus pais, que eles já não estavam mais juntos, mas viviam ainda sob o mesmo teto. Eu percebi isso porque eu já era adolescente e você tem uma sensibilidade maior quanto a isso.
E eles foram arrastando esse relacionamento até enquanto dava. Foi quando o meu pai conheceu uma outra mulher, mais nova, e começou a se relacionar com essa mulher. A minha mãe nem sabia naquela época. Mas ele começou a chegar mais tarde, nem voltar pra casa durante um tempo. E eles se separaram, eu tinha 21 anos de idade. Mas também, assim como a Ana disse, eu acredito que foi ótimo. Tanto pra eles quanto pra mim. Eu tava terminando a minha universidade de jornalismo, eu entrei muito cedo na universidade, com 17 anos. Eu terminei com 21 anos. Já tava trabalhando, na época eu tava namorando. Um ano depois eu conheci a Ana. E pra mim foi ótimo, sabe? Assim, pra minha mãe também. A minha mãe foi se divertir. É um peso, né? Cara, ela ainda não era uma pessoa idosa na época que isso aconteceu. Ela tinha, se eu não me engano, ela tinha 49 anos. Praticamente aí muito perto da nossa idade. Sim, Se a sim. gente for pensar nisso. Sim. E hoje, 49 anos, é todo mundo vovô garoto. Todo mundo tá dando rolê. Quem tá solteiro tá namorando. Ela voltou a namorar, conhecer pessoas. Meu pai casou, teve um filho, tá feliz até hoje, tranquilo. Mas dava pra ver que aquela relação não tinha mais nada pra acontecer. Não tinha mais nada pra oferecer, nem pra família, nem pros filhos, nem pra ninguém. Sim. Deu pra ver que aquela separação foi tirar um fardo das costas de todo mundo da família. Minha, que já era adolescente, já era adulto, na verdade, né? Eu já era um jovem adulto, já entendia que aquela relação não ia dar mais em nada. Da minha mãe, que pôde voltar a se divertir, fazer as coisas dela. E do meu pai, que foi formar outra família e foi ser feliz. Talvez ele não estivesse mais feliz dentro da casa, com certeza não estava. E essa foi a minha principal experiência com separação. E no caso, assim, o meu irmão já não morava com a gente, né? Ele já tinha casado e tava lá. Depois meu irmão também veio a se separar com um relacionamento já mais ou menos a mesma época que meu pai se separou da minha mãe. Com uns 20 anos de casado, ele se separou também. Mas dentro da minha casa foi essa relação que eu tive com a questão separação. Já a questão morte, aí eu vou abrir pro Thiago comentar um pouco, que ele tem algumas histórias em relação a isso, porque não é algo que afetou tanto a minha vida, nem a minha família. Só um parênteses antes de entrar nesse tema. Eu fiquei meio assustada agora, porque meu pai, Helder, também foi dono de bar. Eu tenho vários irmãos não por aí sei, espalhados. mas nem todos. Mas... Não, mas... Dono de bar, pescador, Eita. Caminhoneiro. viaja o tempo inteiro, Caminhoneiro é o seguinte. Mineiro. goiano, mineiro, mas a paixão dele... Bahia, onde é? Não, a paixão dele é Cachoeira Dourada de Goiás. Mas de onde ele é de Minas? É de lá mesmo, né? De Cachoeira. É, porque Cachoeira Dourada tem Minas e Goiás. Ele é de Minas e depois foi viver em Goiás, que é um rio, a represa de... É só um rio ali, uma represa que separa. Eu acho que ele foi fugido. Não, gente, mas assim, ele tinha bar, mas a minha mãe não dava pra brincar, né, Ti? Não, ela quebrou o bar dele. Ela Ela era... quebrou tudo. A única vez que ela desconfiou de alguma coisa, e não é desconfiar de mulher, não era nada disso, né? Ficava até tarde bebendo com os amigos. Ela abriu o bar, arrebentou o bar inteiro, com todo mundo que tava lá dentro. minha mãe é... Certa, Fátima. Nunca mais. Também acho ótimo. Mas assim... O meu pai, ele tinha uma vantagem. O bar dele era na Vila Galvão, em Guarulhos. Era longe. Era E longe. nós morávamos no Parque Savoy City, Ah, na não, do Zona Valci Leste. era então era pertinho. longe. Não, o Valci foi abrir perto de casa. Ele achou que o Valci, ele tentou Tá fazer um vendo? home O erro. office de bar. É verdade. Cometeu Mas- o pior erro, né? Se perde de casa. Perto de casa não Pois dá, é, minha mãe cara. dava pra lá e buscar ele a pé. É. E aí, o que acontece? E é engraçado que hoje, escutando ela falar, ela é bem clara, ela falou assim que só não separou dele naquele momento porque ela não tinha emprego, tinha gente pequena, os filhos pequenos, então assim, deve ter sido uma barra. Mas sim. ainda bem, porque hoje eles vivem felizes, então É que eu acho também que a separação hoje, ela é um assunto um pouco mais comum, né? Eu acho que é mais comum no sentido que as pessoas aceitam. Antigamente, acho que tinha-se muito medo dessa questão de o que a sociedade vai falar, Sim. eu sou uma mulher sim. desquitada, Não trabalhava. não trabalhava, a maioria não trabalhava. Eu acho que hoje é um assunto um pouco mais simples, porque as pessoas, a mulher tem toda essa questão da evolução da mulher no mercado de trabalho, do empoderamento, da independência, né? sim. De fato, as pessoas não estão. Eu acho que a maioria das pessoas não estão ou não deveriam estar mais nem aí ser separado ou não. Porque é o que vocês falaram, né? A separação, às vezes, ela traz liberdade, né? Ela traz a felicidade.
Os sim, filhos vários sofrem. casos. Eu acho que Sim. na maioria das vezes, na maioria, obviamente, não vou generalizar, porque vocês estão dando 2 exemplos aqui. Mas Eu já era adulto, É então isso, assim, eu não conto como eu acho, exemplo. isso é quando é criança. Eu acho que quando é criança o filho sofre mais, porque ele não vai ter a figura do pai ou da mãe por perto. Eu digo do pai ou da mãe porque na minha família nós temos 2 casos de separação que ficou com o pai os filhos. O meu primo, meu ex-cunhado, eles que criaram os filhos. Se separaram. É incomum, mas É. o cunhado dela também. Inclusive, esses dias a gente, né, tava ouvindo uma amiga comentar que ela foi fazer um chá de divórcio, gente. Chá de divórcio. Chá de divórcio. O ex Sim. também foi? Não. Não. Ah, Mas fomos a morar lembrancinha- junto, acabou, que bom. Achei super engraçado, porque ela chamou as melhores amigas, a mãe, enfim, família. E a lembrancinha era, de fato, o divórcio enrolado. Meu Deus. Meu Deus. Bizarro. Mas que Essa bom. realmente estava muito Essa feliz. Todo estava mundo feliz. aceitou, porque a gente também vê notícia por aí de gente que não aceita, aí quer É. cometer crime. É. É feio, é complicado. Tem gente que não, tem gente que não supera, né? Você vê muito falar de os homens por causa de feminicídio, essas coisas. O cara faz cagada a vida inteira, fica 10, 15, 20 anos casado com a mulher, faz um monte de cagada e quando separa não entende, acha que... Que a mulher E aí resolve da vai- pior forma possível. Ele, sim, ele já apresentava, né? Ele já mostrava que não era a melhor pessoa do mundo. Sim. E eu acho que o Brasil é líder em feminicídio, né? Se não for líder, tá ali no... Se não for líder, Se não tá for líder, sempre disputando. Tá ali, tá pau a pau ali, tá pau a Nas pau quartas ali. de final tá sempre chegando. Tá, porque o negócio é feio, cara. Ainda bem que a gente tem a lei cada vez apertando mais, com seus defeitos, obviamente, né? Porque E ainda assim, porque assim, a mulher, ela vai, ela faz o BO. Do tempo de fazer o BO, o cara ser preso, averiguar, aí nesse meio tempo o cara descobre Já. que... Então, assim, deveria ser uma coisa mais assim, fez o BO, prendeu, sabe? Porque a mulher pra ir lá, fazer um BO reclamar, cara... Tem algum problema? Não é à toa. Eu entendo que tem mulheres que são malucas aí, vou ferrar o cara. Mas tem umas... Não é a maioria. Não é a maioria, né? A maioria é. Não é a tem maioria, razão, cara. a Você tem maioria que ir lá razão. aprender. Ela tem que proteger, cara. Tem que proteger para evitar isso. Mas, e eu acho que o divórcio, ele é exatamente um assunto mais fácil de lidar. Não é fácil, mas é mais simples de lidar. Não sei se a palavra é fácil ou simples, gente, mas... Porque o divórcio é uma separação onde você está vendo aquela pessoa, né? É uma separação, é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe não estar lá, você escolhe sair, você escolhe colocar a pessoa pra fora. E com tudo, você pode se arrepender. Qualquer um pode se arrepender. Que é o que a gente comentou, diferente da morte. A separação por morte não tem arrependimento, não tem volta atrás, não tem um preparo. É um negócio muito pesado. E se pra gente é pesado, imagine pra você explicar pra uma criança, explicar pro filho que o pai morreu, que a mãe morreu, com um amiguinho, um tio. Meu, até um cachorro, às vezes, gente. Teve a questão do nosso, a gente perdeu um cachorro morreu dentro do carro, assim, um ataque, não tinha doença, não tinha nada. Um ataque Sim. fulminante ali, morrendo pra todo mundo. E outra, Coração, né, é gente? pra explicar pro Miguel aquilo na época, né? Porque tem a perda, a separação, a gente não pode esquecer dos animais também. Com certeza. Sim, a gente sofreu pra caramba. Eu até hoje não quero ter cachorro. Vai fazer 3 anos Foi. que morreu o Dog, chamava Dog. Meu cachorro chamava Dog. Muito criativo, senhor. Não, foi o Miguel, O inclusive. Miguel que colocou o nome. E o nosso peixe, Fish. O peixe é é muito- fish, o cachorro era Dog. Eu não quero ter E- cachorro, não. Não tem. Na minha cabeça não tem essa de substituir. Vou arranjar outro cachorro. Não tem. Não, mas na verdade a gente até arrumou, gente. E foi embora. E parecia E o não ficou em Stitch. casa, parecia o Stitch. Parecia o Stitch. Ele quase acabou com a minha Não casa, com a minha deu. família. Eu falei, não dá. E não dá porque psicologicamente a gente não estava preparado para aquilo. Exato. A perda do Dog foi muito pesada. Ele veio numa hora muito boa, porque a gente... Voltando... E é isso. É. O Stitch tem essa Isso. questão de substituição Isso, de algo exatamente. que está faltando, de uma lacuna dentro Exatamente. da família. Perdeu o pai e a mãe, aí você quer uma substituição. Exatamente. Substituição foi um alienígena que se finge, se passa por cachorro. É isso mesmo, é É. isso mesmo. Então, na verdade, é ela difícil, se não tem sentia um substituição, pouco né, na isolada, né? Porque não tinha amiguinhos na escola, meio que Sim. sofria um bullying ali, né? Dos amigos. Sim, Ela tava Então, ferida, né? Então tava ela muito precisava ferida. de atenção. é verdade. Ela queria um abraço. É verdade. Entendeu? Olha que simples, até arrepiou. Que simples. Gente, é verdade, às vezes a pessoa só precisa de 1 minuto, sabe? Às vezes e é muito legal porque o filme ele trata disso de uma forma que eu achei muito bacana, porque são 2 perdas, né? É a perda da Lilo, que é os pais, e a irmã também, obviamente, e a irmã perde a adolescência pra cuidar Perde, dela, é né? verdade. O filme tem uma...
O filme tem uma série diferente, ele corrige isso no final, né? O live action corrige isso um pouco no final, com ela indo pra faculdade. Mas a forma que corrige, então, inclusive, é muito legal. Mas é uma perda ali que ele vem pra ajudar, e eu acho, sim, que às vezes você consegue, você não vai substituir nunca, mas você consegue ali colocar alguma coisa no meio para te dar um pouco de carinho. Sim. Porque o ser humano, por mais empático que ele seja por natureza, ele é insensível também por natureza. Ele é alheio ao problema das pessoas, às vezes, muitas vezes. E os animais não, né? O dog, ele vê exatamente no momento que veio a pandemia veio para arrebentar mesmo. O Miguel estava num colégio que ele amava o colégio, amava os amigos, e aí... E a gente tinha eu brinco que a gente tinha uma vida na época que para mim tava incrível. Eu levava o Miguel todo dia pra escola e ia trabalhar. Meus pais buscavam ele no almoço, buscavam o Miguel, meu sobrinho e minha sobrinha, levavam o Miguel pra casa deles, passavam o dia. Então o Miguel passava o dia com o vô, com a avó, com os 2 primos. Era uma zona, era um negócio incrível. Era uma bagunça. E meus pais, eles são educadores, né? Então, a paixão deles é criança. Aí à noite, a minha sogra passava, outra avó, hein? Passava, pegava o Miguel, que ela queria ficar com o Miguel um pouquinho, levava pra casa e nós íamos buscar o Miguel na casa da minha sogra. Então, era um ciclo ali de amor, de carinho, de tudo muito legal para ele. Aí vem a pandemia, aí sai a escola. Arranca tudo isso. Arranca. Aí vem a separação, que não é divórcio. Meus pais mudam pro interior. Meus pais moravam na minha rua. Então, de manhã, muitas vezes, eu passava para tomar café com a minha mãe quase todo dia. Tomava café com a minha mãe. E ia levar o Miguel, ou então deixava o Miguel e voltava e tomava café da manhã com a minha mãe todo santo dia. E aí eles vão pro interior, de início só para fugir da pandemia, e aí resolve que não volta mais. Aí eu nunca esqueço que a gente chegou em casa e eu falei, caraca, velho, eu nunca passei na rua da minha mãe. Eu nunca mais voltei na rua da minha mãe. Meus pais venderam a casa, não existe mais a casa mais. Mas eu não consigo. Não precisa passar naquele trecho onde ela não morava. Não passo. É uma coisa que eu não. Mas sabe por quê? Eu não passo? Porque assim, ali, eu nasci ali. Então, é muita memória boa desde criança. Muita memória boa desde criança. Do Miguel, da minha família toda. Ali tem muita história boa. Eu vou passar lá e não vai ter nada. Né? Não vai ter nada. Não vai ter nem a casa mais. Então, pra mim, não é uma imagem que eu não quero ter, sabe? Uhum. Eu quero continuar com a imagem que eu tinha antes. E aí, com tudo isso, o Miguel teve que sair da escola. Então, ele saiu da escola. O vô, a avó, os primos foram tudo embora. Isolado. Eu numa fase profissional boa, mas um desafio assim, desumano. Chegava a ser desumano. Então, eu chegava em casa. Eu trabalhava, na época, com uma população extremamente vulnerável. Eu trabalhava todo dia na rua com uma população vulnerável que não tem os cuidados que nós temos. Então eu chegava em casa, era ficar pelado no hall. O Miguel vinha correndo de saudade, que ele tinha 3 aninhos, não podia dar um abraço nele. Eu corria pra tomar banho, pra passar. Aí veio o dog. Aí eu ganhei o dog. A gente comprou, não lembro, mas veio o dog, que era um pastor inglês, um bulldog inglês. E aí ele veio pequenininho, Miguel 3 anos, ele novinho, então eles foram crescendo. Era todo dia os 2 juntos, era junto assim, na sala junto, dormia junto, à noite eu dormia no quarto do Miguel, viajava junto, era uma loucura. Aí veio a Maria Luísa, então aí a gente ficava com a Maria Luísa, quem ficava com o Miguel era o dog, e era o dia inteiro os 2 juntos, eles almoçavam junto, eles faziam lição junto, tudo. E aí... foi até uma coisa engraçada, porque eu tinha uma coisa boba, assim, eu tinha um sonho de ter um Jeep na minha vida. Eu não sou fã de carro, vocês me conhecem, sabem que eu não sou apegado a carro, não é uma coisa que mas especificamente o Jeep é uma coisa que eu queria ter, eu achava legal. Compramos o Jeep, no dia que eu fui levar o carro pra viajar, pra mostrar pros meus pais, deu um probleminha com o carro, a gente ficou na estrada parado e o cachorro morreu dentro do carro. Foi bem ruim. E aí, ou seja, foi uma fase onde foi a escola que ele perdeu, primeira separação, meus pais a segunda separação e o cachorro dele que morreu. Então, a cabeça da criança lidar com isso, e a gente tá falando isso num período de 5 anos. Sim. Né? Isso tudo, o Miguel tinha 5 anos, mas isso tudo foi um período de 2 anos. O cachorro ficou 2 anos com a gente. Foram perdas e separações, assim, na mesma... É uma criança de 2 anos, gente. Eu não sei lidar com isso.
É, porque a gente fala de perda e separação, sempre pensa em ou separação de casais ou morte apenas. Mas a gente tem perda de fases importantes de desenvolvimento. Por exemplo, no caso lá do filme, da Lilo e Stitch, a Nani perde uma fase de desenvolvimento, no caso dela, a adolescência, Sim, que seria muito importante para ela, se ela com tivesse os pais, certeza. para desenvolver outras Com habilidades, certeza. sociabilidades, estudar para a universidade, manter o sonho dela de ser surfista, que ela não pôde tocar porque ela precisava Faculdade, um monte de coisa. cuidar de uma criança e precisava sustentar uma casa. Verdade. No caso dos nossos filhos, eles perderam a parte do infantil nas escolas. É isso aí. O Tim, por exemplo, não fez o infantil 3, não fez o infantil 4, porque naquela época não tinha por que estudar. Sim. Você estudava à distância, eu pensei, infantil 3, infantil 4, estudar à distância, pagar uma escola para estudar à distância no infantil 3 e 4, eu não vou fazer isso. Foi o que aconteceu com a gente também. Eu não vou fazer isso. Quando a pandemia cessar, aí eu volto para uma escola. Só que ele perdeu esse momento. Foram 2 anos que eu tentava também, de alguma maneira, compensar essa falta de contato com crianças. Fazendo o quê? Colocava a mascarazinha nele, colocava a mascarazinha na Mel, pegava os dois, ia nas pracinhas do bairro, levava eles para brincar na pracinha. Isso, lógico, que depois que passou o momento sim. mais grave da pandemia, quando começaram a dar uma liberada. Levava eles na pracinha, eles ficaram quase 1 ano dentro de casa. Sim. Eles eram muito pequenininhos, 4 e 2 anos, e para explicar para eles o que era a doença, a gente falava, olha, é um bichinho que pode É isso entrar aí. pelo seu nariz. Aí a minha casa, ela é acima do nível da rua, porque ela é construída num terreno em desnível. Então a casa é acima do nível da rua, aí tem 2 corredores que vão subindo até a parte de trás, que é um pouco mais alta, e a garagem um pouco mais baixa. Da sala, de qualquer lugar da minha casa, dá pra ver a rua. Dá pra ver a rua. E eles perguntavam, papai, a gente tá olhando a rua daqui. Cadê os bichinhos? Eu falei, não é bichinho que você consegue enxergar na rua. São É o bichinhos... Pokémon do mal, né? São invisíveis, Ah, Eles são invisíveis ao olho nu. Eles não sabiam o que era um microscópio. Você tem que olhar assim bem de perto para enxergar. Vocês não podem ir lá. Ah, mas eles não entram por cima do muro. Não, eles não pulam o muro. Porque dava para ver a rua. Então eles Sim. não entendiam qual era o perigo de Aquela rua atravessar. deserta, né? Atravessar o portão e ir até a rua. Mas foi quase 1 ano nessa situação. E eles perderam um momento de desenvolvimento. Sim. Eu acho que assim, eles perderam um momento de desenvolvimento, que foi uma perda muito grande, mas nós ainda estávamos ali, né? Tem isso. Eu, inclusive... Eu trabalhei em casa o tempo inteiro, a Ana estava em casa também o tempo inteiro. exatamente. Mas é que assim, estávamos ali, mas estávamos ali como? Porque foi uma época tão difícil, porque você estava em contato ali durante tanto tempo, mas tanto tempo, que parecia que qualquer coisinha, né? Ia A ter gente tava ruído. tipo o filme, Nos eu ainda estou transformamos. aqui, mas eu ainda estou aqui puto pra caralho. Nos Mas eu não queria transformamos estar aqui. na Eu ainda pandemia. estou aqui, porém não queria estar Eu aqui. era um ser, eu era uma mãe antes da pandemia Sim. e me tornei uma mãe insuportável depois da pandemia. É. E assim, voltando no filme Excesso do de Stitch, criança. né, Lilo e Stitch, a Lilo era o Stitch da Nani. Sim, É porque verdade. Nossa, nunca tinha terrível. pensado É nisso. verdade. Ela era tão terrível quanto o Stitch. Mas por quê? Por causa dos traumas, por causa do bullying. Então, tudo. gente, Mas ela É era... natural ser assim. Nossa. Mas ela assim, era o mas Stitch. mesmo assim, a gente ainda estava em casa tentando ali acolher nossos filhos. O problema que eu vejo hoje é que quantas crianças com a pandemia, milhares, perderam os pais. E tem criança que Sim. perdeu os dois, o pai e a mãe. Sim. Então, Sim. como que essa criança volta, né, para a sociedade? Como que ela enxerga o mundo? Então, assim, precisa ter uma pessoa, né, óbvio, que acolha, né, uma família, uma professora que dê uma atenção, mas... Stitch. Ou muitas vezes é um animal, mas eu acho que a fala cura, então a gente tem que deixar, nesses casos, deixar a criança se expressar, ou através de desenho, sentar ali e brincar com ela, para entender qual que é o momento, né, porque ela precisa sentir a dor, isso ela precisa viver o luto, para depois conseguir voltar, enfim, a ter uma vida, a enxergar
outros horizontes, a entender que a vida tem um sentido, né? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade de quem ficou, dessas famílias aí que foram destruídas aí pela pandemia. O que precisamos entender é que, assim, às vezes as pessoas não conseguem entender aquele comportamento da criança, Sim. sabe? Nossa, é inaceitável, a criança é uma criança difícil. Mas tem que ver o que aconteceu para a criança chegar àquele ponto. Porque, assim, por trás de cada comportamento existe um motivo. Sim. Não é do nada, a criança não vira um terror do nada. Existe alguma coisa que está incomodando a criança, ela não consegue expressar, não sabe falar o que é, não conhece todos os nomes de sentimentos ainda e não consegue se expressar. Então, assim, ou você busca ajuda ou você tem que ser a ajuda que teu filho, aquele que está próximo. Precisa. Porque às vezes é até o seu parceiro, que às vezes está num momento ó. difícil, que está, verdade. né, de uma certa agressividade ali. Às vezes você precisa parar e pensar o que aconteceu, né? Sim. Para aquela pessoa chegar àquela situação. Não foi do nada. Ou veio se arrastando, né? Ou alguma coisa saiu do eixo ali em algum momento. E assim, precisa ser identificado. Porque se você arrasta por muito tempo, aquilo volta através de alguma doença. Agressividade. Alguma é verdade. doença Eu acho- ou eu acho- uma Acho que agressividade. é porque, assim, ou primeiro que trauma. essa história de viver o luto é maluco. Eu acho que não tem uma regra, né? Não tem um... Cada um que passa vai viver isso de uma forma diferente. Não tem E puxar. muitos... Tem gente que vai viver isso no mesmo dia, tem gente que vai passar 20, 30 anos e não vai ter vivido. E talvez depois de 50 anos, talvez vá viver. Em algum momento, eu acho que você vive o luto. Mas tem gente que vai demorar 50 anos pra acontecer isso. E é revoltante quando você perde alguém. Porque imagina a criança perder alguém que é o alicerce dela. Né? Vamos fazer a metáfora da criança, vai. Não tô falando da criança mais. A criança perde alguém que é o alicerce dela. Que é o exemplo. Cara, você olha aqui e você fala, meu, por quê, velho? O que eu vou fazer agora? Pra onde que eu vou? Eu vou me espelhar em quem? Eu vou... Não faz sentido. Por mais que... E aí, eu não vou nem entrar na questão... Eu fui criado numa família extremamente religiosa, católica, e que acredita... que trata a morte de uma forma muito bonita até. Minha avó sempre, que faleceu também, ela sempre tratou a morte de uma forma muito bonita. Fala, vou paraíso, é um lugar ótimo, um lugar melhor, sabe? É quase poético. Uhum. Mas é legal pra quem vai, né? O paraíso é bom pra quem vai. Pra quem fica, porra, é uma puta falta, é uma Pra puta quem fica é o saudade. inferno. É quase Na minha isso. família, na verdade, acho que a morte sempre foi tratada de uma forma muito natural, assim, foi muito... Nunca vi alguém sofrendo pela morte de alguém, assim. Tudo bem que eu não estava, né, durante a morte da minha avó na Bahia, mas eu não lembro, assim, de... Tudo bem, minha avó teve 22 filhos, morreram 11, né? Então, eu acho que por conta... Naturalizaram a morte. Naturalizamos. Sim. Assim, não existiu, assim... Meu pai faleceu, demorou um pouco pra mim, assim, pra cair a ficha, mas não foi algo que eu sofri, assim, por muito tempo. Sabe, eu acho que eu fiquei, assim, uns 3 dias lembrando, 2 dias lembrando, e depois acabou. Eu acho que vai da proximidade da pessoa que morre. Vou ser meio honesto, assim. Perdi um cachorro agora também, o Slash, e assim, não é que eu não tenha sofrido, foi um sofrimento, mas foi algo natural, porque assim, eu já esperava, porque ele estava doente, então assim, é algo natural. Eu tenho o Axel agora, que também já é um velhinho, né? Gente, sabe, a qualquer momento, assim, é algo natural. Assim, vou sofrer, mas, sabe, não é algo que eu prolongue por muito tempo, assim, pelo menos pra mim. Vai da assim, proximidade, Vai. vai da forma como você lida também. A é- Ana lida de uma maneira Sim. muito natural. Sim, Tem gente que não lida de uma maneira muito natural, vira um trauma pra algumas pessoas. é verdade. Eu acho que assim, além da proximidade, e assim como a Ana, tem muita gente que tem essa facilidade, não sei se é facilidade, mas esse jeito de lidar, né? Eu acho que... Sofrer. Não, eu acho que vai muito da criação, do que acredita. Cada um vai lidar de um jeito, não existe um jeito certo. Eu perdi, os meus 4 avós morreram. E eu lembro que por parte de pai, por exemplo, a minha avó, ela ficou 20 anos vegetando, né? Então chega um momento que você olha e fala, gente, às vezes é melhor. Claro. É melhor. Eu lembro que quando ela faleceu, a gente não foi no velório, porque ela morava muito longe e tudo.
E eu nunca gostei de velório, eu nunca fui fã de ir em velório. E aí, puta, me ligaram, puta, que chato, fiquei triste. Mas foi, puta, mas, sabe, ela descansou, né? O pai do meu pai, quando faleceu também, foi até uma situação de muita... legal, não foi legal, mas assim, eu não tinha uma relação muito próxima com ele, por N fatores, a questão da separação, ele separou da minha avó depois de 40 anos de casado, eu não aceitei, eu achei aquilo ruim e tudo. E aí, acabou que, com a morte dele, eu lembro que eu acabei ficando mais próximo do meu pai, porque a gente teve uma conversa muito legal sobre o que aconteceu. Meu pai tem uma cabeça muito boa com relação, eu achei muito parecido com você, assim. E aí, até uniu um pouco a gente, aquilo. Aí, a minha avó morreu depois do meu avô, né? Minha avó morreu 7 meses depois. Minha avó que... Tudo que a gente entende, assim... Tudo que eu entendo como religião pra mim, foi minha avó que ensinou. Minha avó e meu pai. E minha avó, ela, é muito legal a forma como ela lidava com a religião. É muito bonito, sabe? E ela morreu 7 meses depois do meu avô. E quando aconteceu, putz, eu lembro que a gente ficou... Nossa, arrasada. Acabou, a família ficou arrasada. Minha mãe não soube lidar com isso até hoje, eu acho. Uma série de situações. Mas também, ela ficou definhando, sabe? Ela veio num momento, assim... No caso, a tua avó, a gente conseguiu ver ainda. Vocês viram. Né? Então, e outros entes ali próximo que faleceram, que eu tinha essa consciência. Eu falo, cara, putz, foi estar num lugar legal, foi pra um lugar melhor. Eu acho que era o momento, não é? Nada me preparou pra morte do meu avô. Foi assim, acabou. Pra mim, quando... Ele não estava doente? Não. Meu avô tinha... Nós estávamos organizando a festa de 90 anos. Né? É verdade. Eu lembro. Ia até a festa de 90 anos dele. Ele estava ajudando a organizar, todo mundo organizando. Meu avô era forte. Meu avô todo dia de manhã na porta da minha casa. Quando eu ia trabalhar de lotação, ele estava todo dia no ponto me esperando. E ele ia em casa, a gente comia churrasco, ia ver jogo junto. Então, assim, viajava junto. Meu avô ficava com o Miguel, ficava com a Maria Luísa em casa, ativo. Eu tava trabalhando e me ligaram. O vô caiu. O vô caiu. Não, ele tá bem, mas ele caiu. A ambulância tá vindo, mas ele tá bem. Tá bom, então vou encontrar vocês no hospital. Fui pro hospital, cheguei antes da ambulância ainda. Quando ele passou, assim, por mim, eu falei, nossa... Sabe, você vê que não é ele que tá ali mais, assim... Ele tava alucinando, né? Uhum. Ele caiu, bateu a cabeça, teve um coágulo. E ele tinha problemas de saúde, mas nada que a gente fala assim, puto, vai morrer agora, né? Controlável. Remédio, tratamento. Forte. E caiu, bateu a cabeça. E sinceramente, assim, até hoje a gente não entendeu muito bem se ele morreu porque bateu a cabeça, ou se já tinha algum coágulo antes, o médico não soube explicar isso pra gente, ou se já tinha algum coágulo ele e aquilo... Morreu e caiu, né? Assim, Por exemplo, aspas, isso, né? exatamente isso. Então, foi uma situação que pegou a família inteira de surpresa e eu lembro que no dia que eu tava indo trabalhar, ele ficou em 30 dias internado, tiveram algumas situações, assim, teve a festa do Miguel, que ele falava muito da festa do Miguel, fizemos a festa do Miguel, e fizemos no sábado e ele morreu na quarta ou quinta. 3 dias depois ele morreu. E aí me ligaram, minha mãe me ligou e falou: vô morreu. O meu pai morreu, o vô morreu. Na hora, tá bom, mãe. Porque eu pensei na minha avó, que tava em casa, né? E estava se arrumando. Eu ia levar o Miguel pra escola, ia voltar a pegar minha avó e levar pro hospital pra ver ele. E meu tio tava no hospital. Eu falei: tá bom, eu vou lá falar com a avó. Ela falou: não, tem que ser você, pai, falar com a avó. Ela não sabe ainda. Falei, nossa. Falei, caraca, além de tudo... Falei, tá bom. Então, beleza, mãe. Minha mãe morava no interior. Mora no interior, né? Liguei pra minha tia, né? Liguei pra minha tia já tava sabendo tudo. Falei, vou lá falar com a avó. Ela falou, vai. Porque nessa hora você espera assim, não, pode deixar que eu vou, me espera. Não da minha tia, né? Não isso, mas de qualquer pessoa, né? Mas eu acho que tinha que ser eu mesmo. Fui lá, sentei com a minha avó... Conversei, ela muito forte, assim, minha avó muito forte. Desmoronou ali, começou a chorar, eu chorei, ela chorou, não sei o que lá, foi aquela coisa. E eu firme, falei, vó, tem que fazer a papelada. Fui pro hospital, liguei pra um amigo, né? E aí, foi o primeiro amigo que eu lembrei de ligar. Liguei, ele me buscou e
fomos pro hospital. Eu passei o dia fazendo papelada. O dia firme, mas gente, firme. E aí nesse momento, quando você perde, você percebe como você ganhou às vezes. No dia que ele morreu, que as pessoas ficaram sabendo, eu fui atrás de fazer toda a documentação e meu tio, o irmão da minha mãe, né, que é um cara que eu também sou apaixonado, é um cara de um coração, ele falou, Thiago, se você puder fazer, porque eu não vou conseguir, né, não tem essa estrutura. E eu entendo ele, porque é o pai dele, e era tudo pra ele. Como ele era tudo pra muita gente, meu avô. E então fui eu, aí chegou meu primo, esse meu amigo, acho que não tem problema falar o nome não, né? Tem, né? Esse meu amigo, aí chegou meu primo, aí chegou meu sogro parou o trabalho e aí ficamos a tarde inteira juntos. Meu tio, né? Também depois apareceu meu outro tio, e a gente tava correndo o dia inteiro, e firme, e ele queria ser enterrado em Socorro, que é onde moram meus pais. Pra vocês terem uma ideia da importância do meu avô, o meu pai, quando comprou o sítio, falou que era pro meu avô envelhecer. O sítio chamava Sítio do Vovô por causa do meu avô. A maioria das plantas ele que plantou, é a cara dele, assim, o sítio. E aí, beleza. Fez tudo, enterrou. Eu lembro que eu não entrei no velório. Não entrei. Não queria. Fiquei lá fora. Não carreguei o caixão. Na hora que saiu, que fechou tudo, eu fiquei lá fora quieto, sozinho. Fui embaixo de uma árvore, fiquei lá quieto. E eu só chorei na hora que vi o caixão passar. Na hora que o caixão passou, que foi pra enterrar, foi a hora que eu... Percebeu que realmente... Aí foi a hora que eu desabei. Mas mesmo assim, desabei tudo e... chorei naquele momento. E nunca mais. Quando eu falo dele, eu choro. Até hoje. Sim. Eu falo dele, eu choro. Eu lembro das coisas dele, eu choro. Mas foi muito... O viver o luto eu não tive. Porque na hora que ele morreu, eu tive que fazer tudo. Com a ajuda de muita gente, mas, né? Eu não posso também falar que eu fiz tudo sozinho. As pessoas... Muita gente esteve ali do meu lado. O pós, seguro de vida, bens, fui fazer tudo. O cuidar da minha avó fui eu, o cuidar do banco, o cuidar das contas. Foi tanta coisa depois que você não tem o viver o luto. Não teve tempo pra... Você não teve o tempo. Então, eu nunca aceitei a morte dele. Eu, de fato, nunca aceitei a morte dele. Ontem a gente foi... Olha, até coisa desse engraçada. No dia que nós combinamos, eu e o Helder, a gente veio aqui pra conhecer o estúdio, pra fazer. Eu levei o Helder a gente foi na Deola. Ou Deola não, perdão. Fomos numa doceria aqui perto, tomar um café. Uhum. E ontem eu estava lá com a minha filha na mesma doceria e ela pediu um croquete de carne. E, gente, comecei a chorar. Porque meu avô todo lugar que eu ia, ele pedia pra eu trazer croquete de carne. É verdade. Não é? Ele pedia, eu ia colocar, você quer o quê? Traz um croquete de carne. E eu comecei a chorar ontem. Então eu choro por esses momentos, por esses sentimentos eu choro. Eu fui entender e viver o luto com psicólogo. Com terapia, Com terapia. Esse ano eu fui fazer terapia e aí foi por causa da ansiedade, que me aflorou ansiedade e outras questões. E aí ele falou, cara, você não viveu esse luto. Aí começou a falar disso, pronto. Aí eu desabei, aí sim. Aí eu conversei com a minha mãe, aí eu conversei com a Mary, aí eu coloquei pra fora muita coisa. Você já voltou no cemitério? Nunca. Eu deveria, quem sabe consigo. Ir lá fazer uma despedida. Não consigo. Eu acho que o cemitério é a casa da minha... É a mesma situação da casa da minha mãe, sabe? Eu não vi meu avô no caixão. Eu não vi enterrar. Eu não fui no cemitério. Eu tenho uma imagem dele tão forte, que eu não quero ter a imagem dele enterrado. Olha que loucura. Talvez seja melhor. Porque às vezes eu escuto, ele parava na porta da minha casa, ele não me chamava Thiago. Nunca falou, Thiago, quando campainha. Ele fazia um som que era só dele, era coisa minha dele. Às vezes eu escuto, acredita? Eu tô em casa, às vezes, eu olho pela janela que eu acho que eu escuto... Era um som que só ele fazia. Então, assim,
Desculpa, viu, gente? Mas não tava, isso não era programado. Eu falei pra América, eu não ia falar disso. Todo mundo que apostou aí na Bet Balanço que o Thiago ia chorar primeiro, já ganhou, ó, até me derrubou a água ali. Desculpa, gente. Os odds estão pagando 8-1. Mas ó, eu vou finalizar só dizendo o seguinte. Não se sintam obrigados a chorar ou a ser fortes. O luto é pessoal. E a relação também que se tem com o familiar é muito pessoal. Muito pessoal. Eu tive a perda de um avô e de uma avó. Eu sempre tive só um avô por parte de mãe. Não é porque eu não considere a esposa dele Sim. como avó, mas a mãe da minha mãe eu nunca conheci, que ela morreu muito, muito jovem. É uma avó pra mim, a esposa dele, Sim. mas nesse sentido, tá? Então eu Sim. tive avô por um lado e avó por parte de pai. E o meu avô também nunca conheci, ela não voltou a se casar, porque ele também morreu muito cedo. Eu perdi os dois. Eles já com uma idade bem avançada, igual o avô da Ana. O meu avô senti mais, assim, não cheguei a chorar, porque ele morava em Sim. outro estado, não acompanhei toda a questão do enterro, nem cheguei aí, mas eu cresci indo em férias lá pro Paraná, na casa dele, e ele, mesmo me vendo uma vez por ano, a gente tinha uma proximidade. Agora, a minha avó, que morava num bairro vizinho, a cerca de 2 quilômetros da minha casa, eu quase nunca tive nenhum contato com ela, cara. Só em festas de família. Ela nunca teve uma proximidade comigo Sim. morando a 2 quilômetros. Meu avô, que morava a 600 quilômetros da minha casa, era mais próximo de mim do que a minha avó. Claro que eu senti. Eu vi o meu pai sofrer, é óbvio que eu não ignorei a morte dela. Mas pra mim foi muito diferente o impacto. A distância geográfica sempre nunca foi um empecilho entre eu e meu avô, mas entre a minha avó e eu, a proximidade geográfica também nunca nos aproximou. Sim. O que é algo interessante também, porque às vezes a gente tá separado, mas há uma maior afinidade. É verdade. Separado Sim. por distância, mas há uma maior afinidade, que é o que aconteceu no meu caso, né? Nos 2 avós que eu tive durante a minha vida. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre perdas aí também, mas foram as minhas 2 perdas e depois acabou morrendo umas tias, né? Umas tias morreram um pouco antes do meu avô, que foi uma tristeza, mas a gente vai dizer por sorte, vai ter gente que vai encarar mal. Mas por sorte o meu avô morreu já com Alzheimer e ele não entendeu a morte das filhas. Porque enterrar filho é horrível, né? Nossa, É como diz deve aquela ser um frase da negócio- música do Chico Buarque, a tristeza é limpar o quarto de um filho que já morreu. É a maior tristeza que pode ter, é enterrar um filho. Então ele não compreendeu direito a morte dessas 2 filhas, que morreram 2 a 4 anos antes dele morrer. Mas de resto, assim, a minha relação com perda, ela não foi tão impactante quanto a sua, porque você tinha esse contato diário. Você tinha essa proximidade diária de tomar um café, de conviver, de deixar os seus filhos com o teu avô, certo? Então eu acredito que quando você tem essa proximidade, a relação muda drasticamente. Realmente, eu até agora lembrei, falando que eu não sofro, né? Mas teve uma perda que, assim, no caso não era nem da família, mas por questão de afinidade mesmo. Quando eu tinha 15 anos, quando eu vim para São Paulo, não vou falar em 2000, mas... Não entrega a idade. Eu comecei a trabalhar em uma confecção de costura e, assim, eu fui tão acolhida, né, pela minha patroa, tão acolhida, mas tão acolhida, assim, porque eu era criança, né? E, assim, então, ela praticamente, né, me criou aí durante um tempo, assim. Então, ela me acolhia de uma forma tão carinhosa, sabe? De me levar pra casa da família, sabe? De, às vezes, até me comparar com uma filha dela que tava, né, tava no exterior. E ela tinha um carinho tão grande, assim, tão absurdo, que quando ela faleceu, né? Na verdade, assim, no dia que ela faleceu, ela tava passando mal e toda vez ela chegava pra mim e falava que tava passando mal. Só que eu era criança, né? Então, tipo, e ela não queria ir pro médico. E eu ficava, vai no médico. E ela sentindo dores. E eu até falei pra filha dela, né? Falei, chama uma ambulância pra sua mãe. Não, mano, minha mãe não quer ir, né? Não quer ir no hospital. Aí todo mundo foi embora e aí no dia seguinte eu tive a notícia de que ela tinha falecido. E assim, eu acho que foi uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que foi a primeira vez que eu chamei a minha mãe
que eu liguei pra minha mãe na Bahia pra poder vir ficar comigo, porque eu não tava aguentando, assim, de tanta dor, sabe? No velório, assim, eu não cheguei a vê-la, mas passei muito mal. Aí as filhas dela foram me visitar no dia seguinte. Olha que absurdo. Ao invés de eu fazer a visita para as filhas foram me visitar, porque realmente eu fiquei muito mal, assim, sabe? Aí, falando com essa questão de conexão, de afinidade. Às vezes a gente tem uma afinidade maior com alguém que não é da família do que, Sim. né, com... A afinidade tem a ver com próprio- sangue, né? Não. Não tem, é alguém que ajudou E quando até você hoje, assim, eu precisava. lembro muito dela. Tenho várias fotos dela. Gosto de ver de vez em quando converso. E às vezes acredito em reencarnação. Eu acho que, sabe, sempre tem alguém próximo, assim, que às vezes me acolhe de uma forma tão carinhosa, assim, que é nítido, assim, quando eu percebo. Sente ela sinto, próxima ainda, sim, né? Sinto. É. Sinto. E isso é incrível, legal, assim, porque isso é... nós temos crenças diferentes, né? Só que você sente ela próxima, assim como eu sinto meu avô, que eu falei que às vezes eu escuto, né? Apesar de ser crenças diferentes, essa proximidade é a mesma, né? E a gente tá falando de uma pessoa de 15 na época. Eu tinha 30 tinha 40. Eu ia 38. 38 pra 39, eu acho que ia fazer 39. E a gente não soube lidar direito com isso, né? Ou a gente teve dificuldade, né? Aí imagina para uma criança, né? No caso, nossos filhos. E imagina na situação do filme, É. que você não tem ninguém, você, olha só que legal, você teve as duas filhas dela que foram te apoiar, foram ali te ajudar, então vocês compartilhavam uma dor, né? Agora, imagina essa situação igual o do filme e do desenho. E na situação do filme tem uma outra questão, que é a perda de uma fase, que a gente falou aqui em outro momento, mas que a Ana passou também. Porque a Ana, Sim. nessas de vir da Bahia, morar em São Paulo, voltar, morar, e aí conhecer essa pessoa que a acolheu enquanto ela estava trabalhando, ela acabou por perder aquela pré-adolescência e adolescência. Então, aquilo que é muito natural pra gente, e nós todos aqui temos mais ou menos a mesma idade, o que é muito natural pra gente ter passado, ir pro ensino médio, assistir MTV, conhecer as boy E a bands, conexão de ela foi pegar amizades, né? depois, Sim. entendeu? Porque pra ela, ali, ela tava precisando dar um jeito na vida, começar a trabalhar, começar a se virar, recuperar o tempo perdido, e aquele momento de adolescência que a gente tava praticamente curtindo, ninguém é rico, mas a gente podia se Sim. dar o prazer de ter uma vida tranquila na adolescência, estudar apenas e começar a trabalhar um pouquinho mais pra frente, 17, 18, 19 anos, ela não passou. Então também, trabalhando essa pra pagar perda é a aluguel. perda de uma fase da vida. Sim. Que traz, assim, Sim. lacunas que quando eu conheci a Ana, aí eu não entendi ainda a realidade dela. A gente era muito novo também. Eu tinha Como não sabe o que é 22. Backstreet Boys? Não, então, tipo isso. Tipo, ela foi Eu conheci conhecer... a Legião Urbana. Ela foi conhecer Guns N' Roses. Ela foi conhecer É. Guns N' Roses mais ou menos na mesma época que a gente se conheceu. Ela deve ter conhecido um Verdade. pouquinho antes. E eu ficava pensando, mas peraí, onde você estava todo esse tempo? Nirvana, Bon Jovi. Onde você estava todo esse tempo? Ela, não, na verdade, com 12, 13 anos, eu tinha que me virar, eu tinha que trabalhar, e trabalhar num açougue, trabalhar em confecção. Então, ela tem uma lacuna, né? Uma lacuna de experiência de uma fase de vida que ela não pôde aproveitar como se espera, das pessoas, da maioria das pessoas, ou de uma parte das pessoas que estão naquela idade. E muita gente passa por isso, Sim. né? Se você pega as pessoas mais pobres, por exemplo, muitas têm que agir como mãe do irmão mais novo. Sim. E ela perde toda aquela adolescência Sim. dela. Às vezes tem que abdicar de estudar, tem que abdicar de fazer um curso, de poder brincar na rua, porque a mãe tem que trabalhar e ela tem que criar aqueles moleque mais novo. Eu conheço, inclusive, pessoas amigas que não querem saber de ter filhos porque criaram todos os irmãos. Criaram os irmãos e pra elas a experiência de ser mãe, ela veio antes da experiência de ser adulta. É verdade. Isso. Ela já foi mãe, né? Ela já foi... E essa perda, por exemplo, é uma fase, né? É fase, é tempo, recupera? Ou consegue, Já, pelo menos, eu tô- tentar viver de novo aquilo? Eu estou na terapia. Eu estou trabalhando isso na parada. Somos dois. Eu já tô Estou lá, trabalhando eu já isso sou na naquela terapia, pegada, Thiago. vou pagar a conta do analista pra nunca mais saber quem eu sou. Olha, Porque fica faltando alguma coisa, sabe? Tem um negocinho ali que parece que não se encaixa, aí você fica tentando se achar, fica tentando... O que aconteceu, né? Eu descobri há
um pouco tardio, o TDA, por exemplo. E assim, eu tinha muitas dificuldades e agora eu vim descobrir por que eu tinha tanta dificuldade, mesmo tendo apoio dos meus familiares, porque minha prima, a maioria, todas, são professoras. Então, assim... Só aqui contextualizando, cidade do interior, se você não arranja um cabide de emprego na prefeitura ou um trampo no comércio local, você tem que ser professora. Principalmente mulher, tem que procurar um trampo como professora, porque é difícil emprego no interior, né? Em cidade pequena, é isso aí. E eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de estudar. Só que, né? Como, né? Era difícil, né? Então, agora estou aprendendo a lidar tanto com a questão, né, desse atraso, né? Estamos trabalhando nisso e agora saiu o laudo das crianças também, né, amor? Também, o da Mel deu combinado, que é o TDAH, e o do Tinho TDA. Já vão começar a passar em terapia, porque, assim, o meu maior medo era que eles passassem o que eu passei, né, com toda a dificuldade na escola, com o meio social. Então, isso é algo que eu não quero para eles, né? Não quero que eles tenham essa perda também de tempo, essa perda de esperança, essa perda, né, que existiu em mim durante um tempo, né? E o importante é isso, é você aceitar e já começar a tratar, porque só beneficia a família, as crianças, a evolução, lá o futuro, né, deles, e é isso. Isso mesmo, meu, muito legal, né? Porque, assim, é importante que tudo que você passou criou uma base para você agora ajudar os filhos, né? Para você entender essa situação. Por isso que é importante, Alder, a gente tem que viver cada perrengue da vida. Acho que tudo que vem para nos dificultar não pode nos atrasar. A gente tem que tirar lições de tudo. Nos ensina muito. Exatamente. Eu gostaria que ninguém passasse por algumas situações, igual o luto, por exemplo, ou a separação. Tem muita separação que às vezes é pior que um luto, né? Sim. A gente tem que tirar o de melhor. E quando não conseguir, saber que a gente tem que procurar ajuda, tem que ter os amigos, tem que conversar, não pode ter vergonha. A gente não pode deixar isso somatizado dentro da gente. Eu acho também que a gente já tem que ir preparando os nossos filhos também para tudo isso, porque a gente não foi preparado. Então, para a gente ver a morte é muito dolorido ainda. Esses dias, né, inclusive semana passada, a minha filha falou assim: mãe, você vai morrer? Ela deve ter escutado na escola alguma coisa. Eu falei assim, eu vou. E aí ela falou assim, mas eu vou ficar sozinha? Eu falei, não, você nunca vai ficar sozinha. Porque a mamãe só vai sair daqui da sua frente pra estar aí dentro do seu coração. E toda vez que você sentir saudade, você fecha o olhinho e lembra de eu falando que eu te amo muito. Ela, então tá bom, e saiu. Então eu acho que a gente também precisa mostrar uma outra visão do que a morte para as crianças, né? Sim. Você falou isso, agora eu lembrei. Desculpa, Thiago. Não, imagina. Eu lembrei agora que eu vendo um filme com a Mel, aí eu perguntei pra ela, falei, Mel, qual o seu maior medo? Ela, ai mamãe, que você e o papai se separem. Eu falei, nossa filha, esse é o seu maior medo? Ela, esse é o meu maior medo. Eu falei, mas fica tranquila, a gente tá bem, tá todo mundo feliz. Eu falei, fica tranquila, Uma fica coisinha em que ela paz. ouviu, né, por aí, né? Mas porque na escola dela, Porque né, tem tem amigas muitos... e tem os pais separados, então ela deve ouvir as histórias. Deve ser verdade. E hoje é muito comum, né? Muito comum. É a questão de tudo. E é engraçado que o problema de tudo é o mesmo, né? Tanto da perda com a separação do luto é o mesmo, né? Saudade. Sim. É isso. O maior problema de tudo é a saudade. Você parar pra pensar, né? É isso que é o complicado. E eu achei muito legal que você trouxe essa comparação com o filme, porque às vezes a gente vai
assistir lá o desenho, você fica, nossa, que bonitinho, que bichinho do capeta, né? Mas você tem Quando uma, você para refletir... tem uma profundidade muito legal ali, né, cara? Eu, pô, queria... Aliás, e fiquei muito feliz de poder ter falado. Eu acho que é a primeira vez que eu falo, cara, disso. Bom. Acho que é a primeira vez que eu Bom. falo disso. Obrigado aí pra vocês terem me sacaneado. Esse Amiga é pra episódio- isso, né? Esse episódio poderia ter chamado Terapia em Grupo também, serviria para o episódio de hoje. E a gente vai fazer aqui o placar de traumas. Mary tá lá embaixo, em quarto lugar. Eu venho logo na sequência. E o Thiago e a Ana estão ali empatados com uma leve vantagem pra Ana, viu? A Ana tá em primeirão aqui hoje, no placar de traumas que a gente trouxe Menina para chavinha. essa terapia em grupo no Na Volta a Gente Compra. Galera, eu queria agradecer vocês, queria pedir para que vocês seguissem a gente nas redes sociais também, dessem um like, seguissem a gente aqui no YouTube, compartilhassem o nosso conteúdo. Quem curtiu, comenta aí também da sugestão de tema. E vou me despedir aqui dos meus parceiros, meus camaradas, Thiago, Mary e Ana Paula. Deem aí a última mensagem, deem aí um apoio pra galera que também Sim. passou ou está passando, porque muita gente também Sim. está passando Sim. pelo processo de perda, pelo processo de separação, e às vezes ouvir relatos como o do Thiago e como da Ana, principalmente, que foram bastante emocionantes, ajuda as pessoas a seguirem adiante com um pouquinho menos de dor, não vou dizer sem nenhuma dor ou superando, porque isso aí é um processo, como o Thiago frisou bastante vezes aqui, mas pelo menos dá pra entender que é algo que vai passar em algum momento. Pessoal, quero agradecer todo mundo, vocês também, muito bom conversar com vocês. Tá aqui desabafando, tá me abrindo aqui com vocês. Isso é muito legal, né? E para vocês que estão passando agora, né, num momento difícil, tanto de perda, né, de alguém que vocês gostem muito ou de alguma separação, no momento, pensa em você. E não em alguém que está ao seu redor, sabe? Nesse momento, a gente precisa ser um pouco egoísta, sabe? Porque, assim, lá na frente, não vai ser desinteressante, né? Para quem tá ali perto de você. Não vai valer nada, sabe? Agora, para você que vai manter, que vai segurar isso durante o tempo, sofrendo, vai ser muito, 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 muito pior, tá? Às vezes pode estar numa situação difícil em que não consegue, né, se separar no momento, mas, sabe, desejo força, desejo, né, um abraço aí, né, carinhoso para vocês e pense com carinho em vocês, sabe? Às vezes, para quem tá perto, o melhor realmente é a separação, né? Não é manter algo que já tá, né, acabado, tá? Então fica aí para vocês. É verdade, é o momento de parar, respirar, refletir e seguir. Não tem outra opção, tem que seguir. Pessoal, muitíssimo obrigada, inclusive pelos comentários, que a gente tem se divertido bastante, olhando todos eles, pelas dicas. Então, quero agradecer vocês por mais um momento aqui juntos. Valeu, obrigado aí por mais essa conversa. Não, com certeza não vai ser o episódio mais feliz de todos, mas porque a vida é feita também de momentos tristes. São os momentos claro. tristes que fortalecem a gente, né? Tantos filmes da Disney são tristes, muitos deles. O Rei Leão, nossa, muito triste, né? dá pra tirar um episódio pra falar do Rei Leão, cara. O melhor filme da história. Muito obrigado, valeu, obrigado pelo espaço, obrigado aí pela amizade, pelo papo. Estamos de volta em breve. Valeu, galera. É nóis. Até o próximo. Olê, alô! Uh!